Deus falar conosco poderosamente. Deus, ora aqui, Pai, que essa palavra, Deus, venha, Deus, nos levar a um outro nível no Senhor, que essa palavra venha tocar o nosso coração, venha nos levar, Deus, além, Deus. Eu oro aqui, Pai, por cada irmão, Pai, por cada irmã, que nós não venhamos sair daqui, Deus, da mesma forma que nós entramos, mas que nós venhamos sair daqui, Pai, renovados, cheios de Ti, Papai, no nome de Jesus. Aleluia. O salmista fala: me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós nos alegramos de estar aqui, Senhor, te adorando, te exaltando, Papai. Por isso eu oro, Deus, que nesse momento o Senhor venha falar poderosamente conosco, Papai. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Aleluia, Papai, não há outro como Tu. Oh, Jesus, Santo, Santo Tu és, Senhor. Oh, Senhor, não há outro. Aleluia. Deus, que os nossos olhos venham estar fitos em Ti, Pai. Oh, Papai, que não venha haver nenhuma distração. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, amém. Bom dia então, família. Hoje o Senhor colocou aqui uma mensagem no meu coração. Eu quero estar comentando um pouco aqui sobre paixão por Jesus e compaixão pelas almas perdidas, certo? E para isso eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia lá no livro de Mateus 28. A gente vai estar lendo aqui o versículo 19 e o versículo 20. E essa passagem aqui são as últimas palavras de Jesus. Jesus, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, ele fica um tempo com os discípulos e antes dele subir aos céus, ele deixa essa mensagem para nós, sabe? E as últimas palavras de uma pessoa são as palavras mais importantes, certo? Eu creio que o Senhor não falou isso à toa, mas sim, ele quis deixar essa mensagem aqui como algo muito, muito importante. Então, eu orei, o Senhor me deu essa passagem aqui para ser o tema central da palavra de hoje e fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, o Senhor, ele aqui, essa passagem poderosa, ele faz um apelo, ele fala: vão e façam discípulos de todas as nações. Você deve se perguntar, mas o que são discípulos? Discípulos a gente vê lá na Bíblia que são os seguidores de Jesus. Então você tem ali os 12 discípulos de Jesus, eles seguiam Jesus, eles eram imagem de Jesus, eles faziam ali o que Jesus fazia, eles aprendiam com Jesus. E da mesma forma, o Senhor, ele nos deu essa missão de ir e fazer discípulos, fazer ali pessoas semelhantes a Jesus, certo? Então cada um de nós tem essa missão de fazer com que as outras pessoas também conheçam a Cristo. E eu quero saber, você conhece alguém que ainda não conhece Jesus? Levanta a sua mão. Aleluia. Eu creio que quase todo mundo aqui conhece alguém que não conhece Jesus. E eu creio que o Senhor, ele está levantando aqui cada um de você. Você não veio aqui à toa, mas o Senhor te trouxe até aqui porque Ele quer te levantar poderosamente para você também ali trazer pessoas, fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus, tenham encontros com Jesus. Amém? Então essa aqui é a nossa missão hoje. E para mostrar um pouco mais sobre isso, eu quero estar trazendo aqui uma história, tá legal? Essa história, ela vai exemplificar um pouco o que eu quero falar aqui. Quem aqui já ouviu falar ali da história do Titanic? Levanta a mão. Amém? Também quase todo mundo. O pessoal que é mais novo talvez não deve conhecer, mas tem um filme ali do Leonardo DiCaprio que conta a história, né, da tragédia do Titanic. Esse filme é um filme muito famoso e eu quero estar falando um pouco sobre isso, né? Então, no dia 12 de abril de 1912, esse barco ele partiu ali da Inglaterra com destino aos Estados Unidos, né? E era um barco enorme. O
barco maior que a humanidade já tinha construído até aquela época. Os engenheiros ali, o pessoal falava que nem Deus poderia derrubar aquele barco, porque ele era enorme, ele era inalfundável, eles falavam. Ele era feito de metal assim, era bem grande, e ele saiu ali carregando 2.240 pessoas em destino ali a Nova York. Então ele ia ter que atravessar todo o Oceano Atlântico. Ele partiu ali naquele dia, mas mal aquelas pessoas sabiam que naquela noite 2 tragédias iriam acontecer. Então as pessoas foram ali, tudo, o navio partiu e foi chegando a noite. Ele foi chegando ali no meio do Oceano Atlântico, aquele frio congelante, aquela água muito, muito fria mesmo, né? Quando o navio ali, ele começou a se aproximar de um iceberg, ele vai lá e colide com aquele iceberg e tudo mais. E inicialmente as pessoas pensaram, não, só foi uma batidinha, não vai acontecer nada. Então as pessoas ali continuaram curtindo o navio, curtindo ali o resort, aproveitando a festa, né? Mas a situação foi ficando feia. E 1 hora depois dessa colisão ali que o navio ele bateu, eles começaram a lançar os botes salva-vidas. Então cada bote salva-vidas ali tinha capacidade para carregar 70 pessoas. E o primeiro bote salva-vidas que desce ali com as pessoas, eles levaram somente 28 pessoas. Então as pessoas não estavam muito querendo descer no bote salva-vidas, não. Elas pensavam que o navio ia aguentar. Então desce ali o primeiro bote salva-vidas, só 28 pessoas, né? Enquanto isso, o resto das pessoas ficaram de boa, nem se preocuparam. E aí veio o segundo bote salva-vidas. E o segundo bote salva-vidas também desce ali com só 36 pessoas, somente 36 pessoas embarcam no bote salva-vidas. E depois vem o terceiro bote salva-vidas, somente 12 pessoas. O bote salva-vidas podia carregar 70, só foram 12. Então as pessoas não estavam nem aí, estavam despreocupadas, achando que ia ficar tudo bem, mas a situação logo começou a piorar. E aí foi uma muvuca de gente querendo entrar no bote salva-vidas, querendo se salvar ali, entrar dentro daquele bote salva-vidas, e foi uma tragédia aquela noite, porque muitos não conseguiram se salvar. Mais de 1.500 pessoas, elas morreram ali. O navio ele começou a afundar e infelizmente não deu para salvar todas as pessoas, né? E você deve estar se perguntando, mas aqueles botes salva-vidas que estavam vazios, eles voltaram para salvar as pessoas? Não, infelizmente não voltaram. As pessoas ficaram com medo. Elas pensavam, se eu ir lá salvar aquelas pessoas, vai vir um monte de gente aqui, o bote salva-vidas também vai afundar. Então ficaram bem longe, porque eles também ficaram com medo, né? Mas isso é muito triste, porque da mesma forma, né, fazendo um paralelo, tem pessoas que pensam assim, eu já sou salvo, eu não preciso fazer mais nada. Aqui a salvação ela é individual, e realmente é individual, né? Então eu não preciso falar de Jesus para as outras pessoas, eu não preciso ali que pessoas entregam a vida delas para Jesus, né? E isso é algo muito egoísta, porque a gente leu aqui em Mateus 28 que o Senhor Jesus, ele nos deixou essa grande comissão de ir e fazer discípulos, né? E as pessoas ali, voltando para o Titanic, então as pessoas ficaram desesperadas ali, vendo o navio se afundando e tudo, e elas começaram a se jogar, se agarrar nos móveis ali, no que estava boiando, um pedaço de madeira e tudo, para que elas pudessem ao menos ficar ali na superfície, né? Mas aquela água era uma água muito fria, uma água congelante, né? Mas ali naquele navio existia um pregador escocês. O nome dele era John Hopper. E assim que ele viu que o navio ali ele estava afundando, ele pegou a filha dele e colocou lá no bote salva-vidas, e ele falou assim para a filha dele: minha filha, eu te amo, mas preciso salvar outras pessoas. Então ele foi lá, colocou a filha dele em segurança no bote salva-vidas, e depois ele saiu e foi gritando pelo navio, avisando as pessoas que aquele navio ia afundar, que as pessoas precisavam ir para os botes salva-vidas, senão elas iam morrer. Então ele ia, fazia isso, e aí ele
conseguia um lugar também no bote salva-vidas, e ele dava para outra pessoa passar na frente dele, e ele foi fazendo isso, foi dando a vaga dele no bote salva-vidas, e ele tentou salvar o máximo de pessoas que ele conseguia, até que chegou o momento que o navio não aguentou mais, ali ele começou a afundar. Então John Hopper vê, né, e aí ele se joga no oceano. Também ele se agarra ali em algum móvel que estava boiando, e ele fica lá no meio do naufrágio com as outras pessoas, e conforme a correnteza ia levando ele ali próximo de alguma pessoa, ele começava a falar do amor de Jesus para a pessoa. Então ele ia lá até a pessoa que estava lá boiando, naufrágio, que nem ela, e falava: ei, você já conhece Jesus? Você precisa entregar a sua vida para Jesus. E aí ele falava do amor de Jesus para aquela pessoa, e ele ia para outra pessoa e falava também do amor de Jesus para aquela outra pessoa, e assim ia, falando do amor de Jesus para todas as pessoas, até que ele encontrou um homem. Esse homem ele sobreviveu para contar a história do John Hopper, né? O nome dele é William, e ele foi um dos salvos ali pelo John Hopper, né? Ele estava também ali no naufrágio, tentando se salvar de alguma forma, e ele relata o seguinte, ele fala: naquela noite eu estava com muito frio, me agarrando em um pedaço de madeira para não afundar, quando de repente a correnteza trouxe um homem, e esse homem falou para mim: ei, você conhece Jesus? E eu falei: olha, sinceramente eu não conheço Jesus. Então o John Hopper falou para o William: você precisa entregar a sua vida para Jesus agora. Aí depois a correnteza levou o John Hopper para longe. Aí passou um tempo, o William relata que a correnteza trouxe o John de volta, né? Ele fala: ei, você já entregou sua vida para Jesus? Ele fala: ainda não. Aí o John fala para ele: então entrega agora. E naquele momento então o William entrega a vida dele para Jesus, e ele fala que a correnteza levou o John para longe de novo, e essa foi a última vez que o John ele foi visto. Mas o William ali, ele entregou a vida dele para Jesus e ele foi salvo. E um pouco tempo depois chega ali um resgate e consegue estar resgatando o William, né? E ele fica ali são e salvo. E ele relata, ele fala assim: naquela noite eu fui salvo 2 vezes. A primeira vez quando o resgate veio e me socorreu, e a segunda vez foi através da vida de John, que ele foi e falou do amor de Jesus para mim. E ele fala que ele viu Jesus ali na vida de John, e ele fala que as pessoas elas têm que ser como John, sabe, salvadoras ali de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Da mesma forma a gente precisa salvar ali a vida dos nossos amigos, a vida das nossas famílias, a vida das pessoas ali que de repente a gente tem algum contato, que a gente estuda, que a gente trabalha, né? E aqui a gente vê claramente, né, que eu creio que o Evangelho ele só tem uma versão, e essa versão que o Senhor Jesus deixou para nós, de ir fazer discípulos, de realmente salvar almas. Mas infelizmente algumas pessoas têm essa visão distorcida, que pensam assim: eu já sou salvo, não preciso fazer mais nada, tá tudo bem. Mas isso a gente vê que é uma mentira, né? Porque o Evangelho ele tem essa versão original, essa versão que é poderosa, que pensa assim como John Hopper, que eu vou atrás dos perdidos, mesmo que isso custe a minha vida. Essa é a versão poderosa do Evangelho, certo? E Jesus ele nos deixou esse mandamento poderoso de ir e fazer discípulos. Então essa questão de evangelizar não é uma sugestão, mas é uma obrigação para todos nós aqui, é uma ordem direta de Jesus para cada um de nós, certo? Tanto que a gente vê aqui, tem alguns versículos. Primeiro é Mateus 4,19, que fala assim: Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então o Senhor ele fala isso para os discípulos dele, que eles vêm comigo, vocês vão pescar gente, né? Então esse é o propósito ali dos discípulos, é realmente estar ganhando vidas para Jesus, realmente pregar o Evangelho, o amor de Jesus. E também lá em Mateus 9,36 fala: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Uau, esse versículo é muito forte, sabe? Quando foi a última vez que você teve compaixão pelo perdido? Quando foi a última vez que você se compadeceu de alguém ali que estava de repente longe de Jesus,
sabe? A gente precisa ter esse mesmo coração. Quando foi a última vez que você chorou ali pelos perdidos, que você orou por alguém, sabe? A gente precisa da mesma forma ali queimar, ter isso no nosso coração, essa chama ali por salvar a vida dos perdidos. Amém? Amém. Aleluia. E também tem um aqui que é o que está lá em Mateus 10:7, que fala assim: pelo caminho preguem que está próximo o reino de Deus. Então a gente tem essa missão bem clara aqui, né? Jesus falando isso várias e várias vezes, sabe? Vão pelos caminhos, preguem o evangelho, preguem ali que o reino de Deus está próximo. E também tem aqui Marcos 16:15 que fala assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Sabe, os discípulos ouviram isso. E depois que Jesus ele subiu aos céus, os discípulos começaram a pregar o evangelho, começaram a pregar ali do amor de Jesus. E a gente vê ali no livro de Atos que o Senhor faz o avivamento. Os discípulos eles passam a vida deles todas pregando o evangelho. E 2000 anos depois a gente está aqui também pregando o evangelho, sabe, irmão? E pode passar 10.000 anos, se Jesus ainda não tiver voltado, a gente vai continuar pregando que o reino dos céus está próximo, que Jesus está vindo. A gente vai continuar a participar dessa grande comissão, dessa grande missão que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Então, da mesma forma, quando a gente ama alguém, a gente quer agradar essa pessoa, né? E se a gente ama Jesus, se a gente tem realmente esse amor por Deus, a gente quer agradar o Senhor, e nada mais do que a gente tem que fazer ali a vontade do Senhor, aquilo que Ele falou para a gente fazer, obedecer às instruções de Jesus, que são instruções claras, que é: vão e preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações. Aleluia. Em Lucas 14:23, Jesus fala assim: então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Aleluia. Então a gente vê aqui que a vontade do Senhor é que a casa dele esteja cheia, sabe? E não importa quem seja, está falando aqui: preguem a todos, saiam pelos caminhos, obriguem todos a entrar, até que a minha casa esteja cheia. Vontade do Senhor ali é que a gente pregue do amor de Jesus para todos, sabe? Fala do amor de Jesus para todos. A vontade do Senhor é ter a casa dele cheia. Cheia de quem? Dos filhos dele, sabe? E por fim aqui, quero trazer Lucas 15:10, que fala assim: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então está falando aqui que quando um pecador ele se arrepende, os anjos eles ficam alegres, sabe? A festa no céu. E os anjos eles não podem pregar o evangelho, mas a gente tem essa oportunidade, a gente tem esse privilégio de falar do amor de Jesus para as outras pessoas. E tem mais um último aqui que fala ali em João 14:15, que fala: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Quem aqui ama Jesus? Aleluia, glória a Deus. Então, se você ama Jesus, você tem que agradar o Senhor, sabe? Guardar os mandamentos dele. E o mandamento do Senhor é esse: vão e façam discípulos de todas as nações. E você deve se perguntar: tá bom, eu já entendi, eu tenho que ir fazer discípulos de todas as nações, mas como é que eu posso fazer isso? Né? Como é que eu posso começar a fazer isso? E você pode começar ali, a primeira coisa que você precisa ter é fome de Deus, é ter fome ali pelo Senhor, pela presença de Deus. E a gente precisa cultivar essa fome ali por mais de Deus, por encontrar o Senhor Jesus. E tem um homem que teve ali experiências sobrenaturais com Deus, né? Esse homem ele tinha muita fome de Jesus, e a gente precisa ali seguir o exemplo dele, né? O nome dele ali é Charles Finney, e ele era um pregador ali na Europa, né? E ele saía ali para orar, ele passava horas e horas orando, gastando ali tempo com o Senhor, né? Ele é de região em região para pregar o evangelho. Então quando ele chegava naquela região lá, ele tirava um tempo de oração e tudo, durante a manhã, durante o dia e à noite, ia até o culto, né? Então ele passava essas horas orando, e ele relata como que era esse tempo de oração aqui. Eu vou estar lendo. Fala assim: o Espírito Santo desceu sobre mim de tal maneira que parecia passar por mim pelo corpo e a alma.
eu podia sentir a impressão como de uma onda de eletricidade. Na verdade, parecia ondas de amor líquido, pois não podia expressar de outra forma. Parecia o sopro de Deus. Lembro-me que parecia me abanar como asas imensas. Nenhuma palavra poderia expressar o amor imenso que passou pelo meu coração. Então ele tinha ali esse tempo poderoso com Jesus, e depois disso ele ia lá no lugar que ele alugou, né, para fazer o culto. Ele se reunia, aí talvez na primeira noite ia 7, 8 pessoas, mas na segunda noite já ia 50 pessoas, e na noite seguinte, na terceira noite, aquele lugar ali estava cheio de pessoas ali que tinham encontros com Jesus, que tinham ali realmente a vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Tudo isso ali através da fome e da sede do Charles, certo? E numa das cidades ali que ele foi ministrar, tinha uma escola próxima, né? E os alunos ali daquela escola começaram a chorar. Imagina, toda a escola ali, os alunos começaram a chorar um monte, sem motivo algum aparentemente, né? E aí a diretora daquela escola resolveu chamar o Charles Finney, e ele foi ali para aquela escola. Ele começou a falar do amor de Jesus para aquelas crianças, para aqueles adolescentes, e eles tiveram ali um encontro poderoso com o Senhor Jesus, sabe? Eles estavam chorando ali por conta da oração do Charles Finney. Era o Espírito Santo naquele lugar atingindo a vida deles. Eu quero saber aqui, quem na manhã quer ter essa paixão por almas? Aleluia, glória a Deus. E a gente vê aqui durante a história muitas e muitas pessoas que tiveram essa fome por Jesus, né? A gente vê ali, por exemplo, a história dos moravianos, que era uma comunidade ali que realmente queimava por Jesus, né? Eles tinham ali um desejo. Naquela época, era a época que havia escravidão, e tinha uma ilha, e naquela ilha só tinha escravo, e dentro daquela ilha ali ninguém conhecia Jesus, sabe? E eles foram impactados por essa grande comissão que a gente leu aqui, né, de ir e fazer discípulos. Então eles decidem, não, a gente precisa ir naquela ilha ali que só tem escravo e falar do amor de Jesus para aquelas pessoas. Só que para você entrar naquela ilha, você precisava ser um escravo. Então eles colocam ali, eles mesmos, eles pegam e se vendem como escravos. Eles decidem ser escravos pelo resto da vida deles. Eles entram ali no navio como escravos para ir até aquela ilha e falar do amor de Jesus. E eles passam ali a vida deles toda naquela ilha ali, compartilhando, falando do amor de Jesus para aquelas pessoas. Isso é algo muito poderoso, que a gente vê aqui o que uma paixão realmente por almas, o que uma paixão por Jesus pode gerar na nossa vida. E agora eu quero pedir aí que a gente venha fechar os olhos, vamos curvar a nossa cabeça, vamos aqui tirar um tempo aqui, nos conectando com o Senhor. Oh Senhor Jesus, eu oro aqui, Pai, por cada irmão. Deus, eu oro aqui que o Senhor venha gerar, Deus, em nós, no nosso coração, Deus, uma fome, Deus, uma sede por Ti. Deus, gera em nós, Pai, essa paixão, Deus, como nunca antes, Pai, no nome de Jesus, Deus, assim como nós oramos aqui, Pai, assim como Charles Finney, os Morávios, Deus, John Hopper, Deus, que nós venhamos ter essa fome intensa pelo Senhor, Papai, no nome de Jesus, que nosso coração, Deus, venha queimar por Te conhecer. Aleluia. Agora a gente vai estar passando um vídeo aqui. Eu quero pedir que você preste muita atenção, porque esse vídeo é um vídeo muito poderoso. Eu creio que o Senhor vai estar falando demais com você, tá legal? É um vídeo aqui sobre travou aqui. É um vídeo aqui sobre a lista de Schindler e sobre ali o preço que uma alma tem. Você já assistiu ao filme A Lista de Schindler? Schindler, para quem não sabe, foi um alemão que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto os nazistas seguidores de Hitler perseguiam os judeus para matá-los. Schindler pegava seu dinheiro, subornava os soldados nazistas para comprar as pessoas. Eram crianças, jovens, adultos e mulheres. Schindler os trazia para dentro da sua fábrica. Lá eles estavam seguros. Lá ele conseguiu, com o dinheiro que tinha, comprar 1.100 pessoas e salvá-las da morte.
Teve uma noite que ele fez suas malas e foi em direção ao seu carro. Quando ele chegou, se apresentou a ele uma grande multidão. Eram 1.100 pessoas que ele tinha salvado dos animais. Descrevendo tua cara, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado, todos os operários assinaram. Está aí em hebraico, o Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos. Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse falado mais. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos. Haverá outras gerações por causa do que o Senhor fez. Não fiz o suficiente. O Senhor fez muito. Esse carro. Eu teria comprado o carro. O que veio a mim? É sua missão. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isso. 2 pessoas. É de novo. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa já. Por isso. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. E você? Qual é a sua parte? Muitas vidas estão indo para o inferno. As vidas precisam ser alcançadas. Seu cônjuge, seus pais, irmãos, amigos. O que você tem feito para alcançá-las? Quanto vale uma vida para você? Oscar Schindler investiu milhões para salvar 1.100 pessoas. Lembre-se, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Esse vídeo, ele mostra pra gente, né, o valor de uma vida, sabe? O quanto que isso é precioso para Jesus, porque Jesus, ele morreu para que nós fôssemos salvos, sabe? E é algo ali com preço imaginável, sabe? O preço disso seria infinito, sabe? E o Senhor, ele está aqui nos chamando, tem chamado nós aqui essa manhã para cumprir essa grande comissão. Talvez você pense assim, olha, mas eu não vou ser enviado para outra nação, mas o Senhor, ele te colocou em algum lugar, sabe? O lugar que você está, nesse lugar que você tem que falar do amor de Jesus, seja a sua escola, a sua faculdade, sua família, o lugar que você trabalha. E eu quero saber aqui, quem aqui estuda, pode ser faculdade, pode ser curso, escola, levanta sua mão assim, se você estuda em algum lugar. Amém? Quero pedir para você ficar em pé, se você estuda, amém, rapidinho. A gente vai estar orando, vai estar enviando você aqui,
sabe? Vamos levantar aqui um clamor. Aleluia, Jesus, eu oro, Pai, por cada pessoa aqui, Pai, que estuda, Deus, cada pessoa aqui que está num ambiente escolar, seja faculdade, seja curso, Deus, que o Senhor, Pai, venha, Deus, enviar essa pessoa, Pai, poderosamente no nome de Jesus, Pai, que você venha capacitar cada um aqui, Pai, para pregar mais do Teu amor, Papai, no nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, venha capacitar ali, Deus. Nós repreendemos toda a vergonha, declaramos ousadia, Deus, no nome de Jesus. Ousadia para pregar o Teu Evangelho, Pai, poderosamente, no nome de Jesus. Aleluia. E eu quero saber aqui, quem trabalha? Se alguém trabalha, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Se você trabalha, eu quero pedir para você ficar de pé também. Amém. A gente vai estar orando por você, que eu creio que não é à toa. Você trabalha no lugar que você trabalha, o Senhor tem um propósito para você nesse lugar, amém? Ô Senhor Jesus, eu oro aqui, Deus, por cada trabalhador, Deus, eu oro aqui que o Senhor venha, Deus, dar ousadia, Pai, para cada um pregar o Evangelho, Deus. Eu creio, Pai, que cada um aqui não está no trabalho que está à toa, Deus, mas sim porque o Senhor tem um propósito na vida dessa pessoa, Deus, de realmente ser pescadores de gente, de realmente ali pregar o Teu Evangelho, de fazer discípulos naquele lugar, Pai, onde quer que eles estejam, Pai, que eles venham, Pai, pregar o Teu Evangelho, no nome de Jesus. E agora eu quero falar para você, grita bem alto assim: eu recebo, no nome de Jesus. Aleluia. Fala agora bem alto: eu sou um missionário. Eu sou um missionário. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, está poderoso para você. Amém? Pode se aceitar agora. Glória a Deus. E essa daqui é a última. Eu quero saber quem aqui tem uma família. Quase todo mundo tem família, amém? Vamos todo mundo ficar de pé então. Glória a Deus. Vamos levantar aqui, vamos orar aqui então pelas famílias, de cada familiar, amém? Ô Senhor Jesus, nós oramos aqui, Pai, pelas famílias. Eu oro aqui pela família de cada um aqui, Senhor. Pai, que o Senhor, Pai, venha, Deus, salvar as nossas casas, Pai. Nós declaramos aqui que a nossa casa servirá ao Senhor, nossa família vai servir a Ti, Pai. Nós declaramos salvação na nossa família, na nossa casa. Nós declaramos união, Pai, no nome de Jesus, Pai. Salvação completa, Pai. Nós oramos aqui, Deus, por cada familiar, Deus. Se algum familiar, Deus, enfermo, nós declaramos cura. Se algum familiar, Deus, ali em depressão, nós declaramos cura completa, Deus. Levamos cativo, Pai, toda doença, Pai, todo ataque de Satanás sobre a nossa família. Declaramos a nossa família servir ao Senhor, a nossa família próspera, Deus, a nossa família, Deus, ali, Pai, completa em Ti, Pai, em nome de Jesus. Agora você pode gritar bem alto: eu recebo em nome de Jesus. Missionário. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu creio que a nossa casa servirá ao Senhor. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos. Amém. Nos
irmão. O Senhor, Pai, venha colocar, Deus, aqui sobre nós este encargo, Deus, de ir e pregar o Teu Evangelho poderosamente, Deus, para todas as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te amamos. Aleluia. Talvez você estava longe dos caminhos do Senhor, você quer voltar para Ele, quer voltar aos braços do Pai. Quero pedir que você levante assim sua mão bem alta, a gente quer estar orando por você. Agora para a igreja, agora no período da tarde. Então no culto da noite eles vão estar aqui. Eu quero estar convidando você aqui para vir também no culto da noite, participar, receber aqui os encontristas com muita alegria, que vai ser um culto muito poderoso, um culto de celebração ao Senhor, e também os encontristas ali que tiverem um encontro poderoso com Jesus. Amém?